Durante séculos, o Vaticano foi visto como um símbolo de fé, luz e redenção. Mas, e se por trás dessas paredes sagradas existirem segredos tão perturbadores que nunca deveriam vir à tona? Eu sou o Thiago do canal Mundo Dark, e hoje é dia de Domingo Misterioso. Hoje você vai conhecer os 5 casos aterrorizantes que o Vaticano supostamente esconde de nós. Prepare-se, porque alguns desses segredos desafiam a fé, a história e a própria humanidade. Caso 1. O Arquivo Secreto do Vaticano. Por trás dos muros mais protegidos do mundo existe um lugar que desperta fascínio e medo na mesma medida: o Arquivo Apostólico do Vaticano, conhecido por muitos como Arquivo Secreto. Apesar da mudança oficial do nome, o mistério permanece. Estamos falando de mais de 80 quilômetros lineares de prateleiras, cheias de documentos que atravessam séculos da história humana. Cartas, pergaminhos, registros e relatos que nunca chegaram ao conhecimento do público. E a pergunta que reverbera é simples: o que exatamente precisa ser escondido por tanto tempo? Apenas um número reduzidíssimo de pesquisadores tem permissão para entrar. Mesmo assim, com regras rígidas. Tempo limitado. Documentos previamente selecionados. Nada de cópias livres. Muitos afirmam que apenas uma fração do acervo é realmente acessível. O restante permanece fora do alcance. Teorias sugerem que o Arquivo do Vaticano abriga documentos capazes de alterar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Entre esses registros estariam evangelhos considerados proibidos, excluídos das escrituras oficiais. Relatórios de exorcismos extremos, nunca divulgados ao público. Descrições de aparições sobrenaturais, que desafiam qualquer explicação racional. Correspondências sigilosas ligadas a sociedades secretas, influentes ao longo dos séculos. Textos que entram em conflito direto com as versões oficiais da Bíblia. Há quem acredite que alguns desses documentos descrevam eventos tão perturbadores que, se revelados, poderiam abalar a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Entre os rumores mais inquietantes, estão documentos que falariam sobre entidades vindas do céu, descritas de forma não humana. Luzes que desciam do firmamento. Seres que não tocavam o chão. Vozes que falavam diretamente à mente. Para a Igreja, seriam manifestações divinas. Para outros pesquisadores, algo muito diferente. Dizem que o arquivo também contém relatórios de exorcismos tão violentos que nunca foram divulgados ao público. Casos onde padres perderam a vida, pessoas falaram línguas desconhecidas, fenômenos físicos desafiaram explicações. Documentos esses que, se revelados, poderiam levantar uma questão perigosa: o mal é mais real do que imaginamos? Oficialmente, o Vaticano afirma que mantém esses arquivos para preservar a história e evitar interpretações erradas. Mas críticos afirmam que o verdadeiro motivo seria outro: controle da narrativa. Se certas verdades viessem à tona, talvez a fé mudasse. A história fosse reescrita, o papel da Igreja fosse questionado. O Arquivo do Vaticano não é apenas um depósito de documentos antigos. Ele é um cofre de segredos, onde fé, poder, sobrenatural e história se misturam. E talvez o maior mistério não seja o que está lá dentro, mas o que nunca nos permitiram ler. Caso 2. O Terceiro Segredo de Fátima. Em 1917, na pequena vila de Fátima, em Portugal, 3 crianças afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria. Essas revelações ficaram conhecidas como os 3 Segredos de Fátima. Os 2 primeiros foram divulgados ao mundo. O terceiro foi mantido em absoluto silêncio por décadas. E quando finalmente veio a público, muitos acreditaram que não era a história completa. O Terceiro Segredo foi escrito em 1944 pela irmã Lúcia e entregue ao Vaticano com a condição de que fosse revelado em 1960. O ano chegou, mas o Vaticano optou por não divulgar o conteúdo. Essa decisão levantou uma suspeita imediata: o que havia naquele texto que nem mesmo a Igreja se sentia preparada para revelar? Somente no ano 2000 o Vaticano apresentou sua versão do Terceiro Segredo, descrevendo uma visão simbólica: um bispo vestido de branco caminhando entre ruínas, cercado por morte e sofrimento. Mas teólogos, pesquisadores e até membros do clero afirmaram que faltava algo.
Segundo essas teorias, o texto divulgado seria apenas uma parte da mensagem. A parte mais perturbadora teria sido omitida. O verdadeiro segredo falaria de uma crise interna da Igreja. Entre as teorias mais inquietantes, está a ideia de que o terceiro segredo descrevia a perda da fé entre líderes religiosos, a corrupção espiritual no mais alto nível, um período de escuridão moral global, algo tão grave que poderia abalar os alicerces do catolicismo. O terceiro segredo de Fátima continua sendo um dos maiores mistérios da história moderna. Mesmo após sua divulgação oficial, as perguntas permanecem. Caso 3. O Papa apagado da história. A história oficial do Vaticano apresenta uma sucessão ininterrupta de papas. Nomes, datas, retratos, tudo parece organizado, sólido, imutável. Mas estudiosos e pesquisadores afirmam que nem todos os papas permaneceram nos registros. Alguns teriam sido apagados deliberadamente da história. Há referências antigas a um papa cuja existência surge em documentos fragmentados, cartas incompletas e registros contraditórios. Em determinados períodos, a linha sucessória apresenta lacunas inexplicáveis. Não há túmulos. Não há retratos oficiais. Não há menções claras. Apenas o silêncio. As teorias são perturbadoras. Entre as principais, estão ter defendido ideias consideradas heréticas, ter revelado informações que não deveriam vir à tona, ter entrado em conflito direto com poderes internos da Igreja, ter testemunhado segredos que ameaçavam a autoridade do Vaticano. Para preservar a imagem de infalibilidade, a solução teria sido simples e extrema: apagar sua existência. Se um papa pôde ser apagado, o que mais pode ter sido removido da história? A ideia de um líder supremo da Igreja sendo silenciado levanta uma questão assustadora: até onde o Vaticano iria para proteger seus segredos? Talvez nunca saibamos o nome desse papa. Talvez sua história jamais seja oficialmente reconhecida. Mas o vazio deixado por sua ausência continua ecoando nos corredores do Vaticano. Porque, às vezes, o maior mistério não é o que foi contado, mas aquilo que foi cuidadosamente apagado. Caso 4. O esqueleto sob a Basílica. Sob o mármore sagrado da Basílica de São Pedro, onde milhões de fiéis caminham todos os anos, existe um subsolo que poucos conhecem. Um lugar onde história, fé e morte se encontram. E é ali que começa um dos mistérios mais perturbadores do Vaticano. Durante escavações realizadas sob a Basílica, arqueólogos encontraram restos humanos que não constavam em registros oficiais. O local não era um cemitério comum. A posição dos ossos, a ausência de identificação e o isolamento do espaço levantaram uma pergunta inquietante: quem estava enterrado ali, e por quê? Segundo relatos, o esqueleto não seguia os padrões tradicionais de sepultamento cristão. Não havia símbolos religiosos claros. Nenhuma inscrição. Nenhuma menção em documentos públicos. Para alguns pesquisadores, isso indicava algo grave: alguém que não deveria ser lembrado. O esqueleto sob a basílica permanece como um símbolo perturbador, uma lembrança de que, mesmo nos lugares mais sagrados, há histórias que não podem ser contadas. Talvez nunca saibamos quem foi enterrado ali. Mas uma coisa é certa: nem todos os mortos do Vaticano descansam em paz. Caso 5. A profecia final. Entre os muitos segredos atribuídos ao Vaticano, nenhum desperta tanto temor quanto aquele conhecido apenas como a profecia final. Um aviso que, segundo teorias, nunca deveria ser revelado à humanidade. Não por falta de fé, mas por medo do que aconteceria se todos soubessem. Disse que antigos documentos guardados nos arquivos mais profundos do Vaticano descrevem o último capítulo da história humana. Não como uma data exata, mas como uma sequência inevitável de eventos. Guerras espirituais, colapso moral, silêncio divino, um mundo onde a fé se esvazia, e algo ocupa o seu lugar. Uma das partes mais inquietantes da profecia fala sobre o último Papa. Um líder cercado por caos, governando uma igreja dividida, enquanto o mundo observa sua própria queda. Segundo essas interpretações, a igreja perderia sua autoridade espiritual.
A verdade seria fragmentada. A fé se tornaria confusão e muitos acreditam que os sinais já estão diante de nós. Ao contrário do que se imagina, a profecia final não fala apenas de destruição física. Ela descreve algo mais perturbador: dedo para a direita, a revelação de uma verdade impossível de ser ignorada. Uma verdade que mudaria a forma como a humanidade entende Deus, o mal, o próprio propósito da existência e, uma vez revelada, nada voltaria a ser como antes. Teólogos afirmam que o Vaticano teria mantido essa profecia em segredo para evitar pânico global, colapso da fé, conflitos religiosos, questionamentos sobre a própria Igreja. Talvez o silêncio tenha sido visto como um ato de proteção. Ou talvez, como uma tentativa desesperada de ganhar tempo. A profecia final não anuncia apenas o fim de algo. Ela anuncia o fim da ilusão. Talvez o maior mistério não seja quando ela se cumprirá, mas por que fomos mantidos longe dela por tanto tempo. Porque, às vezes, a verdade não destrói o mundo, ela apenas revela quem realmente somos. Ao longo deste vídeo, você conheceu 5 casos aterrorizantes que o Vaticano nunca explicou completamente. O arquivo secreto, onde verdades permanecem trancadas. O terceiro segredo de Fátima, envolto em silêncio e versões incompletas. O Papa que foi apagado da história, como se nunca tivesse existido. O esqueleto sob a basílica, um corpo fora do lugar, esquecido sob o sagrado. E, por fim, a profecia final, um aviso que talvez nunca devesse ser revelado. Cada um desses casos nos leva à mesma pergunta inquietante: o que acontece quando a fé encontra o medo, e a verdade precisa ser escondida? Talvez essas histórias sejam apenas teorias. Ou talvez sejam fragmentos de algo muito maior, cuidadosamente mantido longe dos nossos olhos. O fato é que, quanto mais o silêncio se prolonga, mais o mistério cresce. Porque, às vezes, o que não é contado assusta muito mais do que aquilo que é revelado. Este foi o Domingo Misterioso. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, nem todo segredo enterrado permanece esquecido para sempre.